Olá, tudo bem? Se você está chegando agora nesse canal, eu sou o professor Sérgio Ribeiro e esse é o Educação 3.0. No vídeo de hoje eu vou tentar tirar algumas dúvidas em relação à profissão, à carreira de professor aqui no Canadá. Algum tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre a minha vinda para o Canadá e como que eu me tornei professor aqui no Canadá, e tenho compartilhado em alguns vídeos essa minha experiência, e desde então tenho recebido muitos e-mails, né, pessoas perguntando, né, a maioria deles são professores ou pessoas que têm interesse em seguir na carreira de professor, e geralmente eles me perguntam a respeito, né, dessa carreira de professor aqui no Canadá. Bom, em relação à carreira de professor, é importante observar ou destacar que existem diferentes tipos de professor. Assim como no Brasil, né, por exemplo, nós temos no Brasil professor de educação infantil, professor da ginásio, né, de ensino médio. Aqui no Canadá também não é diferente, né? Então existem professor, por exemplo, do ensino fundamental, existe um professor do high school, né, que seria aí o colegial, e existem os professores universitários. Então, eu vou falar especificamente sobre o professor universitário, que é a minha área, né? Então, assim, outros tipos de professores, talvez num outro vídeo eu possa comentar alguma coisa, mas, assim, como não é a minha especialidade, então, eu não tenho, assim, tanta informação para poder falar sobre outros tipos de professor, mas é importante falar o que eu vou falar aqui tem a ver com professor universitário. Bom, primeiramente, a gente tem aqui algumas nomenclaturas, né, que são usadas para falar sobre o professor de nível universitário. E nível universitário pode ser num college ou pode ser numa universidade. O college aqui é uma faculdade, né? Assim como tem as faculdades no Brasil e tem as universidades, aqui as faculdades são chamadas de college, então você pode ser um professor num college ou você pode ser um professor numa universidade. Assim, não existe muita diferença em relação a college e universidade, assim, a atuação do professor num college e uma universidade. O que eu diria é que no college não se tem muita ênfase em pesquisa, né? E alguns deles talvez nem façam pesquisa, mas é possível que exista pesquisa mesmo em alguns colleges. E na universidade, então, você tem aí um foco maior na pesquisa. Então, o college ele é mais focado no ensino mesmo e a universidade ensino e pesquisa. Então, basicamente seria essa a diferença. É claro que existe uma diferença salarial, os colleges tendem a pagar um pouco menos, não necessariamente, isso depende muito de college para college, mas tende a pagar um pouco menos comparado com as universidades, né? Mas tem college que paga mais do que algumas universidades, enfim, isso é muito é, relativo, mas assim, tentando generalizar, seria alguma coisa mais ou menos assim. Tudo bem, então a gente tem algumas vagas de professor como instrutor, né? Geralmente, os instrutores eles são mais voltados para cursos técnicos, né? E eles estão mais focados em aula, não fazem pesquisa. A exigência para o instrutor ela é muito menor do que, por exemplo, para um professor assistente, um professor associado, né? E geralmente a gente pode dizer que o instrutor é mais um entry level, né? Um professor iniciante, vamos dizer assim, né? Mas não necessariamente existem instrutores que são instrutores há muitos anos, enfim. Mas assim, a exigência para o instrutor é muito menor do que um professor assistente, por exemplo, um professor associado e um professor, o full professor. Bom, o lector, ele seria um professor, basicamente, como se fosse um professor assistente, um professor associado universitário. A diferença é que o lector ele vai ser um professor em início de carreira. Geralmente, funciona assim, você termina o seu doutorado, você faz um pós-doc, e aí
quando você termina o seu pós-doc, você começa a sua carreira de professor. Enquanto você está fazendo o seu doutorado e o seu pós-doc, você pode atuar como lector, né? Então, o lector, ele é o professor que ele está ali para substituir outros professores, geralmente. No Brasil, a gente chama de professor colaborador, né? Algumas universidades chamam de professor colaborador. Então, geralmente, ele está ali para substituir, geralmente são contratos de curto prazo, 1 ano, 2 anos, ou talvez até um semestre, né? E a ideia do lector é, por exemplo, o professor ele sai para o ano sabático, e aí precisa alguém para substituir esse professor naquela aula, então é o lector que vai fazer essa função, né? Então ele é um professor que ele não faz parte ali do corpo permanente de professores da universidade. Então seria um professor temporário, vamos dizer assim. E por essa característica de ser um professor temporário, então geralmente seu trabalho não vai estar relacionado com alguma pesquisa da universidade propriamente dita, relacionado com a sua função como professor. Talvez ele vai estar envolvido em alguma pesquisa, se ele está fazendo algum doutorado, se ele está fazendo algum pós-doc, então ele tem a sua pesquisa, mas não necessariamente com a sua função de lector, né? Não relacionado com a sua função de lector. E algumas universidades, elas preferem ter como lector os alunos de doutorado, né? Então, algumas não abrem a função de lector para externo, por exemplo, para alguém que é de fora, enfim. Mas é possível, né, que você não seja um aluno de doutorado, mas você tem ali, né, o perfil e você possa atuar como lector. Mas geralmente os lectors, as universidades dão preferência a aluno de doutorado ou um visiting professor, né, um professor visitante que está ali fazendo um sabático na universidade, então ele pode dar algumas aulas. Então, essa função de lector é geralmente direcionada para esse perfil, né? Então, ou um pós-doc, né? Então, esse é o perfil que geralmente se procura para a função de lector. Mas existem algumas pessoas que terminam o doutorado, não iniciam pós-doc e já teve uma experiência como lector e continuou como lector por mais tempo, né? Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que já estão há 10 anos como lector, né? Então, embora seja uma função para ser, vamos dizer assim, temporária, né, algumas pessoas acabam ficando por mais tempo, né? Enfim, por N motivos. Bom, depois que você termina o seu pós-doc, geralmente você inicia como professor assistente, né? Que é um professor um professor em início de carreira, né? Aqui, não confundir essa palavra assistente, né, com um professor que está ajudando. Na verdade, assistente professor é um professor iniciante, né, que ainda não tem muita experiência com aula, então ele vai ter que adquirir experiência. Geralmente ele tem um tempo probatório ali de 3 anos, 5 anos, depende de instituição para instituição. E durante esse período ele é avaliado, né, ele tem ali alguns processos internos que vão ajudar, né? Por exemplo, o Dean, o coordenador do curso, alguma outra pessoa pode, por exemplo, assistir algumas aulas dele, né, e pode dar sugestões. Ele vai ter avaliações de alunos, e aí também o coordenador do curso pode verificar essas avaliações e dar sugestão. Enfim, essa seria a fase inicial, né, de professor. E aí, depois de um certo tempo, como assistente professor, né, você passando aí pelo período probatório, né, depois de um tempo, geralmente 6 anos, você pode subir de nível. E aí você vai para professor associado, né, que é a mesma função de professor, mas aí um nível um pouquinho maior, né. Algumas universidades, elas oferecem o que eles chamam de tenure, que é depois de um certo tempo, né, seguindo ali algumas regras, algumas políticas da instituição, você pode ter você pode ser a sua função, né, a sua posição, ela pode se tornar, vamos dizer assim, permanente, né? Quer dizer, você é permanente, mas assim, a função de tenure é como se fosse, por exemplo, um funcionário público no Brasil, né? Você aí tem uma garantia de que você não vai ser demitido
da sua função, né? Isso daí foi criado porque muitas vezes o professor ele tem algumas visões, né, vamos dizer assim, pedagógicas ou algumas visões, digamos, políticas, né, em relação ao ensino. E para evitar que o professor ele seja demitido por ter talvez uma visão um pouco não tradicional em relação ao método de ensino, em relação ao que ele pensa em uma determinada área, né, para evitar que determinados, por exemplo, a instituição ela venha a tentar penalizá-lo por causa disso, né, porque a ideia da universidade é promover o livre pensar. Então se criou esse tênue, né, que é para proteger, vamos dizer assim, o professor na sua função, para que ele tenha autonomia de exercer no seu ensino com liberdade, né, e o livre pensar, né, dentro da sua área, mesmo que ele queira de repente ir para vamos dizer assim, um caminho não tão ortodoxo, não tão tradicional dentro da área que ele atua, né, então ele tem essa liberdade. E isso é justamente porque a gente entende que a ciência é algo que está sempre em desenvolvimento e muitas vezes a ciência ela se renova a partir de rupturas, né? Rupturas com alguns modelos de pensamento. Então, o Tenor ele dá essa garantia para o professor. Então, geralmente, né, quando você procura uma vaga de professor, é interessante que essa vaga seja tênue, porque você tem uma garantia, né, de permanência, vamos dizer assim, na instituição, você não vai ser demitido por qualquer motivo, né? Então, alguém na função de tênue, dificilmente você vai ser demitido da instituição que você trabalha. O professor associado, então, geralmente o tênure, ele quando a vaga ela é tênure, né, quando a instituição tem esse tênure para as vagas de professor, isso vai acontecer geralmente quando você sai de assistente para associado, né? Pode ser diferente, mas em geral é isso, né? Porque para você se tornar tênure tem um processo também, você tem que provar, né, a sua capacidade como pesquisador, a sua capacidade como professor, a sua relevância, né, dentro da área de saber. Então, o tênue é também um tipo de reconhecimento, né? Então, tem que se passar um certo tempo, tem um processo, né? Você faz ali uma aplicação, você cria ali um dossiê, você anexa várias documentações, e a partir dessas documentações que vão ser analisadas, né, relacionada à sua atuação como professor, você pode receber aí o tenure, né? E o professor, o full professor, aquele professor que já está há bastante tempo na instituição, e aí ele geralmente ele já tem uma posição de chair, ele já está ali já como professor consolidado dentro da instituição, então seria o nível mais alto, né, na função de professor, antes do professor se aposentar, né? Então, o professor, a posição de professor, né, o full professor, alguns vão dizer só professor, alguns vão dizer full professor, mas essa seria o último nível. Essa posição, né, essas classificações que eu estou falando aqui, né, quando você vai do assistente para o professor, o full professor, elas estão relacionadas ao seu perfil e também, claro, naturalmente, à remuneração, né? Conforme você vai subindo de nível, o seu prestígio, vamos dizer assim, o seu reconhecimento como professor ele vai ser maior e, naturalmente, né, você vai ter ali mais benefícios, você vai ter um salário melhor e também, né, vamos dizer assim, alguns privilégios, né, que talvez essas posições elas possam acarretar, né, na sua função como professor. Então, quando você está procurando uma vaga de professor, é importante você observar qual que é o seu perfil, né? Você é um perfil, por exemplo, de assistente professor, você é um perfil de associate professor, né? Se você já é um professor associado de uma instituição e você está aplicando para uma vaga, então você pode ser reconhecido como associate professor, né? Geralmente, associate é algo que você, né, é um nível que você conquista estando na instituição, mas quando você vai de uma instituição para outra e você já tem uma posição de associate, você pode ser reconhecido. Não necessariamente, isso aí é uma decisão da instituição, né? Mas, enfim, basicamente seria isso aqui, né? E se você tiver outras dúvidas, pode me mandar e-mail, né? Se eu
de repente posso responder por e-mail mesmo, ou de repente, né, me manda a pergunta que, de repente, se eu receber, por exemplo, alguns outros e-mails com as mesmas questões, eu posso, de repente, gravar um outro vídeo e tentar responder, né, essas outras questões, tentar aí passar mais informações. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que essas informações sejam úteis, né, que te ajudem a entender aí como é que funciona, né, ser professor no Canadá. Um grande abraço e espero encontrar no próximo vídeo.